Bem-vindos ao podcast Vozes de Ontem, Vozes de Hoje, um trabalho dos alunos da turma 12º B do agrupamento de escolas Rainha Santa Isabel Carreira, que se foca na vida antes do 25 de Abril de 1974 e no que significou esta data para os jovens da altura. Neste projeto, celebramos o jornal Região de Leiria, que, na sua coluna Pinhal Novo, nos anos 60, foi uma voz inconformista e pronúncia da primavera de Abril de 74. Neste primeiro episódio temos a Beatriz E Marlene, para conversar com a Maria Madalena Domingues, que viveu durante o Estado Novo, atualmente de 84 anos, residente na Laje, Monte Redondo, e encontra-se aposentada, porém continua bastante ativa e independente no seu dia-a-dia. Apresenta-se viúva e com 3 filhos. e por acaso é tua avó. Muito bom dia, Madalena. Então, bom dia, minha menina. Para iniciar, gostaríamos de saber o que é que costumava vestir no seu dia-a-dia. Tinha roupas específicas para determinadas ocasiões? Sim, eram sempre as roupas domingueiras que a gente saía. Não éramos com as mesmas que trazíamos, porque sujávamos a roupa e era de trabalho. E então vestíamos-se, vamos preparar e para sair para qualquer lado, mesmo para agradar aos outros também. Na altura do Estado Novo, como é que era a primária? Hã? a primária. A primária era a professora regente que dava a escola até a terceira classe só. Não tínhamos mais nada. Só até a terceira. Mas eu fiz a quarta, em adultos. Como é que as tarefas domésticas eram distribuídas? Como eram? Olha, tu vais refolhar as batatas, e esta vai refolhar as couves, e esta vai fazer fogueira, e esta vai buscar a lenha para o canto, e tu vais à fonte. Era assim, distribuímos assim estas tarefas. E os nossos pais que nos ensinaram, a nossa mãe que nos dizia. Quais é que eram as profissões mais comuns da época? Olha, aqui, mas profissões, nós éramos uma costureira e 2 tecedeiras. E trabalhávamos também a ajudar os nossos pais no campo, mas trabalhávamos mais assim em casa, éramos meio malhas. Na sua juventude, como é que comunicavam? Nós conversámos uns com os outros e nunca andámos zangados. Não ficámos chateados. Onde é que a juventude se juntava antigamente? Juntámos todos a trabalhar, às vezes na terra, às vezes andávamos todos juntos, e depois havia um que gostava de uma, e depois lá passava o sinal, e depois conversava, mas era às escondidas, princípio. O que é que as mulheres de antigamente procuravam num homem? Se ele era bonito, se ele era compartilhava com os outros, ou se ele era invejoso. Não queríamos invejosos. E que fosse um rapaz em condições, que a gente via nele, e que ele era bom rapaz, e se ele era católico. Se não fosse católico, nós não o queríamos, porque isso não era nossa. Nós éramos católicos, e então não queríamos misturar. Como conheceu o seu marido? Na escola, conheci-o na escola, mas nunca namorei na escola com ele, porque andava só até aos 10 anos, não é? Na escola. E depois fiquei a conhecê-lo, e quando a gente se encontrava, aquilo não era daqui, da minha terra, era de terra mais. Morávamos 1 hora a andar da casa dele, porque eles, coitados, tinham que ir da escola para casa, para a escola, a pé. Demoravam mais de meia hora. E depois a gente só se encontrávamos numa festa, numa romaria, em qualquer lado, e depois às vezes fazíamos assim uns sinaizitos. E que idade é que tinham? Quando comecei a namorar, eu nunca quis namorar antes dos 18 anos. Mas tinha muitos pretendentes. Vinham a casa, traziam bebidas e bolos, iam a festas, traziam tudo, que eu não queria ir para não andar com eles, que eu não queria andar com eles, pronto. Enquanto não fizer 18 anos, não namoram. Não pode ser. Pronto, era assim. E os seus pais reagiram bem ao namoro? Eles não se importavam, porque a gente discutíamos sempre mais ou menos o que a gente gostava. E eu cheguei a perguntar ao meu pai, é de namorar com ele ou coisa? Tu é que sabes, minha menina, tu é que sabes, se ele não fizer nenhuma desfeita, se ele for um rapaz em condições, vais vendo. Que idade tinha quando casou?
26 anos. E ainda fui a tempo. Tive 4 filhos. Como foi celebrado esse casamento? Foi mais simples ou mais exuberante? Mais? Exuberante. Exuberante. Foi um bocadinho exuberante. Porque foi o almoço. Primeiro fomos à igreja casar e viemos para a casa dos meus pais, onde eu vivia primeiro, antes de casar, e foi lá o almoço, o jantar. Mas foi muitos convidados, foram uns tantos amigos dos meus pais e meus amigos, foi bastante gente. Mas foi tudo na casa dos meus pais, deviam ser aí uns 30 pessoas ou 40 naquele tempo. E veio uma cozinheira, veio fazer o nosso almoço, o jantar, e partilhou aquilo muito bem, e foi muito bom, gostámos muito, muito. Quais é que eram as atividades que ocupavam o seu cotidiano? Atividades que? Ocupavam o seu cotidiano. Líamos jornais, líamos livros, eu li muitos livros, e gostava muito de ler. Sempre esteve junto do seu marido? O meu marido foi para a França, e eu fiquei sozinha, mas foi só lá 4 meses, porque ele já estava em França, já andava em França, mas sozinho, e eu estava cá. E depois casámos, e ele foi para lá 4 meses. Depois veio, e depois levou-me. Portanto, as minhas atividades eram assim. Não tinha, estava sozinha, mas dormia com uma mana minha, em casa, para não estar sozinha. E estava bem. E depois então ele veio, e ele disse que me levava, e eu fiquei contente. E depois tivemos lá 2 filhos. Como é que a notícia do 25 de Abril chegou até si? Qual foi a mudança mais significativa para si após este acontecimento? Fiquei contente e por acaso ouvimos as notícias nesse dia e tinha um filho que tinha nascido há um mês e o meu marido tinha ido com o pai dele longe daqui a buscar o dinheiro que os senhores lhe deviam ao meu sogro que fazia loiça. E eles foram nesse dia, e depois quando chegaram já vinham, não sabiam o que é que estava a passar, era só o Rádio Clube que se ouvia, mais nada. E grande Vida Morena, e pronto, foi um golpe. Depois ficámos bem, gostámos muito disso. Foi há 50 anos. E o que é que mudou mais do antes para o depois? Nós mesmo não mudou muito, porque nós não tínhamos medo, porque a PIDE que andava sempre atrás das pessoas que diziam mal do governo, mas nós não andámos em mal do governo, não tínhamos medo. Pronto, foi o que foi. Foi assim, não dizíamos mal de ninguém, pronto. Ficámos bem, à mesma. Mas ficámos contentes porque ficámos com liberdade. Muito obrigada. Obrigada, eu. Chegou ao fim o episódio do podcast Vozes de Ontem de hoje, com a apresentação de Marlene E Beatriz? da turma 12º B da Escola Rainha Santa Isabel Carreira. Nesta tarefa, contámos hoje com a gentil colaboração da Sra. Madalena Domingos e esperamos que tenha gostado.